Agora, aqui a gente precisa tomar um cuidado, mais uma vez, com aqueles que têm um bom tempo de igreja. Porque pessoas que já têm uma caminhada cristã, insistem em pensar que quem precisa do Evangelho são aqueles que ainda não ouviram acerca da história de Jesus, aqueles que ainda não compreenderam a história de Jesus, aqueles que ainda não entenderam o sentido do que aconteceu naquela cruz. Esse é um outro equívoco. Independentemente de você ter uma caminhada cristã ou não, você precisa do Evangelho constantemente, a todo instante. Nós precisamos constantemente nos relembrar que a caminhada cristã não tem a ver com o que a gente consegue fazer, mas com o que Jesus fez por nós. A caminhada, a essência da caminhada cristã não é a nossa tentativa de agradar a Deus com a nossa própria força, com a nossa própria atitude, com a nossa própria disposição, mas a essência da caminhada cristã é a nossa resposta em amor e gratidão a Deus pelo que Ele já fez por nós, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Hoje, eu queria conversar sobre a comunidade da fé, que é gradativamente formada na medida em que pessoas vão compreendendo e entendendo o significado da vinda de Jesus, o significado da morte de Jesus, o significado da ressurreição de Jesus. Porque é interessante, o personagem Jesus, ele pode ser estudado por pessoas das mais variadas culturas, nas mais variadas lentes, das mais variadas ciências, e isso pode não fazer diferença nenhuma naquele que estuda. Mas existem pessoas de todas as culturas, com todas as diferentes visões de mundo, que quando escutam a história de Jesus, algo novo acontece, porque o Espírito Santo de Deus parece que ilumina a mente e o coração de uma maneira especial, para que essas pessoas compreendam o que aconteceu em Jesus, compreendam o que aconteceu na cruz, compreendam o que aconteceu naquela ressurreição, e de repente elas se tornam parte da comunidade da fé, da comunidade daqueles que não apenas sabem quem é Jesus, mas aqueles que creem quem é Jesus. Essa caminhada, ou essa comunidade da fé, ela é formada ao longo da história. Mas quando você lê os evangelhos, e nós temos incentivado você a ler o evangelho de Lucas, todas as nossas pregações nessa série estão baseadas no evangelho de Lucas. E quando você lê o evangelho de Lucas, você percebe uma coisa. Primeiro, alguns discípulos, eles se tornam discípulos porque eles são pessoalmente desafiados por Jesus a segui-lo. Por exemplo, Mateus está lá trabalhando na coletoria de impostos, e de repente Jesus passa pela sua cidade, bate o olho nele, se aproxima e diz: segue-me. E Mateus deixa tudo e segue a Jesus. Aí um dia, Simão Pedro e o seu irmão estão na beira do mar da Galileia, lavando as redes depois de uma noite de pesca, e Jesus se aproxima, entra no barco deles, pega o barco emprestado para falar às multidões um pouquinho afastado da margem, e depois pede para eles lançarem as redes novamente, e tem aquela pesca maravilhosa, tudo que eles não pegaram a noite toda sem Jesus, durante o dia, em plena luz do sol, eles pegam peixes suficientes para a semana toda, e de repente, diante daquilo, Pedro se prostra diante de Jesus, e Jesus diz: segue-me, e ele deixa tudo e segue a Jesus. Mas às vezes a gente lê de maneira desapercebida o Evangelho, e a gente é levado a pensar que Jesus tinha 12 discípulos. Não, Jesus nomeou 12 apóstolos, mas ele tinha muito mais discípulos. Jesus teve discípulos que nós não sabemos o nome deles, porque ao longo da trajetória de Jesus, outros se aproximam e passam a observá-lo. Você já parou para pensar que na eternidade, você pode ser apresentado para um sujeito que você nunca viu na vida,
nunca ouviu falar o nome dele, e você acha que ele é um Zé Ninguém, né? Você acha que você é o importante para ele. De repente você começa a conversar um pouquinho com ele, ele diz assim: eu vivi no primeiro século da era cristã, na época de Jó. Você viveu? Eu acompanhei Jesus os 3 anos. Eu vi tudo que ele fez. Eu ouvi tudo que ele disse. Eu participei de todos os momentos. Eu conhecia Pedro. Você quer que eu te apresente Pedro? Eu conhecia Pedro, a gente era amigão, a gente varou a noite muitas vezes conversando sobre a missão de Jesus. Existem muitos outros discípulos que eles vão se agregando ao grupo, e eles passam desapercebido para nós na leitura, mas eles estão lá, e eu vou mostrar para vocês 2 deles hoje.